Olá, estamos aqui para mais uma edição do Palavra Aberta para conversar sobre um problema gravíssimo que o Brasil vem enfrentando: os incêndios que vêm ocorrendo no Pantanal Mato-Grossense. O governo do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul decretaram estado de calamidade pública em razão dos incêndios ocorridos. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, mais de 2,3 milhões de hectares do Pantanal já foram consumidos pelo fogo em 2020. Essa área equivale a cerca de 10 vezes a área dos municípios de São Paulo e do Rio de Janeiro somados. E para conversar sobre esse assunto, o nosso convidado de hoje é o deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, que é o coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista do Congresso Nacional. Deputado, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para conversar sobre esse assunto. Eu que agradeço, é um assunto muito sério e me sinto lisonjeado de poder participar desse debate. Deputado, a situação que vem ocorrendo no Pantanal, ela é causada por uma mudança nas condições climáticas, onde o clima está mais seco do que em outros anos, o que favorece os focos de incêndio, ou é uma situação provocada por desmatamentos, pela ação humana, ou é uma conjunção desses dois fatores na sua avaliação? A gente tem um processo de mudanças climáticas acontecendo com uma grande intensidade no Brasil e no mundo. Então, você tem agora momentos de secas prolongadas, baixa umidade, essas secas são cada vez mais intensas. Então, você tem um quadro que é um quadro ambiental. Nós estamos, desde o ano passado, com uma seca muito intensa no Pantanal e no sul do país, que tem conexão com o sistema de rios voadores da Amazônia. A umidade da Amazônia não tem chegado ao Pantanal e não tem chegado, porventura, a mesma umidade que abastece o Pantanal, é a umidade que abastece o Rio Grande do Sul. Então, a gente tem um momento de seca muito intenso. A gente tem também um problema de prática agrícola. A gente tem uma prática agrícola medieval nessas regiões, onde as pessoas têm o costume de queimar o pasto nativo para incentivar a rebrota do pasto. É uma prática que não deveria ser utilizada, mas ainda vem sendo usada com uma intensidade. E aí a pessoa coloca fogo na pastagem, nesse momento difícil, de seca prolongada, que se intensifica com as mudanças climáticas, isso tudo vira um incêndio e ninguém consegue mais controlar. É uma pena, o Pantanal é a bacia inundável mais rica em biodiversidade do mundo, os animais estão sendo confinados no meio do fogo, o prejuízo é gigantesco para a biodiversidade, o prejuízo econômico, pousadas inteiras queimaram, pontes, fazendas, muita gente também perdeu gado, né? Então nós tivemos a perda das onças, dos tamanduás, das antas, mas perdeu-se também muita riqueza do Pantanal. Então é um conjunto de fatores, o governo não consegue enfrentar o problema do fogo porque a gente nunca teve um preparo para isso. O Brasil inteiro tem 5 aeronaves de combate a fogo, um número muito pequeno de brigadistas. Então, assim, é um problema de dimensão continental gigantesco. O Brasil inteiro está com incêndios florestais e o Brasil não tá preparado para enfrentar isso. Deputado, qual é a capacidade de regeneração dessa área que foi queimada se as providências certas forem tomadas? E quais seriam essas providências? O que a gente pode fazer de imediato para lidar com essas queimadas e o que a gente pode fazer no médio e longo prazo para evitar essa situação para o futuro? O Pantanal ele ocupa uma área muito pequena do Brasil, né? Apesar de ser uma área inundável importantíssima, rica, enfim, a mais rica em biodiversidade do mundo, ele ocupa algo em torno de quase 2% do nosso território. No norte do Pantanal, nós temos muitas espécies amazônicas, de plantas da Amazônia, que não se regeneram, não vão se recuperar nunca mais. No Pantanal Sul, a gente tem mais plantas do Cerrado, que são plantas mais adaptadas ao fogo. Então, a recuperação vai ser maior no Pantanal Sul do que no Pantanal Norte. Do ponto de vista de fauna, a recuperação deve demorar muito tempo. Nós estamos falando aí de mais de 50 anos para recuperar a fauna desse local. A gente ainda não tem uma ideia de tudo que a gente perdeu. Extensas regiões perderam seus répteis, seus anfíbios, a cadeia alimentar se quebrou. Então, assim, é uma regeneração, uma recuperação que vai ser muito lenta. E eu acho que isso chama a atenção para que o Brasil se prepare. Se as mudanças climáticas estão batendo na nossa porta,
nós precisamos estar preparados para esse novo ciclo que vai ter uma intensificação ainda maior dos incêndios florestais. Ok. Deputado, segundo o vice-presidente da República, o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial ele estaria se contradizendo e usando informações de forma política e contra o governo, divulgando as notícias apenas quando elas são ruins. Isso foi dito em alguns veículos de imprensa. Eu pediria ao senhor que comentasse essa afirmação e comentasse também a atuação do Ministério do Meio Ambiente nessas queimadas. Então, vamos lá. Os dados do INPE são públicos, estão na internet para quem quiser ver, em tempo real. O INPE não faz uma avaliação positiva ou negativa dos números. O INPE é um dos maiores institutos de pesquisas do mundo relacionados à questão de mudança de cobertura do uso do solo. Os dados estão lá, são dados transparentes. O único ponto que o vice-presidente tem razão é que até agosto, os dados desse ano, apesar de serem dados muito ruins, eram um pouco melhores que os dados do ano passado, até agosto. Mas depois de agosto a coisa desandou com uma intensidade muito grande. Hoje nós estamos com fogo em grande parte do nosso território. Então, é uma afirmação que não faz sentido. Os pesquisadores estão lá para trabalhar. Não é hora de ficar procurando um inimigo imaginário. O governo precisa agora botar todo o esforço necessário. O ministro da Defesa precisa ajudar. A ministra da Agricultura precisa ajudar. Enfim, nós precisamos que os recursos de combate ao incêndio sejam descontingenciados. Tem muito dinheiro ainda do Ministério do Meio Ambiente do orçamento desse ano, que o Ministério da Economia não liberou. Então, assim, acho que mais do que a gente ficar brigando com os números, nós temos que enfrentar o problema. Esses recursos que estão pendentes de serem liberados, que o senhor falou, poderiam ser usados no combate aos incêndios? Poderiam e deveriam. Quando a gente estava com a praga de gafanhoto lá no Rio Grande do Sul, ameaçando as plantações do sul do país, o Ministério da Agricultura chegou a afirmar que tinham mais de 100 aeronaves prontas para pulverizar a nuvem de gafanhotos e acabar com o problema. Nós precisamos que essas aeronaves estejam dispostas também a ajudar a combater o fogo. Só para você ter uma ideia, a gente precisava que os brigadistas tivessem sido contratados em março. Os brigadistas foram contratados em julho. E um número ainda muito reduzido perto do tamanho do problema. Nós estamos falando de mais de 10 cidades do tamanho de São Paulo, que é a maior cidade da América Latina, que já pegou de fogo. Se a gente somar os dados do ano passado com os dados desse ano, nós estamos falando que metade do Pantanal já se foi. Então, assim, é muito grave. O fogo começou no início do ano lá na Serra do Amolar, no Pantanal Norte, e foi descendo a Transpantaneira e nada conteve esse fogo. Os esforços não foram no tamanho necessário para poder controlar esse incêndio. E agora nós estamos perdendo o parque mais importante do Pantanal. O parque que recebe o maior número de turistas, o parque que gera a maior quantidade de renda para o Pantanal, que é o Parque do Encontro das Águas, onde está a última população de onças pintadas do Pantanal, e que era uma atração turística para o mundo inteiro. Uma parte significativa dessas onças morreram nos incêndios. Muito triste, né? Deputado, outra área que pode ser muito afetada também é a pesca, né? Ela sustenta principalmente os moradores da região, né? O quanto que esse setor também está sofrendo com esses incêndios? A gente tem a questão do turismo da pesca, que é um turismo muito forte no Pantanal. Então, assim, o pantaneiro ele está acostumado a receber os turistas, os corichos, os ranchos, e uma boa parte das pontes que levavam até essas áreas de pesca estão todas danificadas. O fogo acabou com muitas pontes, tem muita gente ilhada no Pantanal, inclusive por isso que a Defesa Civil foi acionada essa semana, e os próprios rios do Pantanal, né? Os próprios rios estão cheios de animais mortos, a água está muito baixa. Então, assim, não faz sentido o turismo da pesca nesse ano, enquanto continuar a persistir essa situação grave que está no Pantanal. Nós vamos precisar de política pública de longo prazo, tanto na recuperação, quanto em desenhar políticas públicas de manejo integrado do fogo e de combate a fogo no Brasil. Então, é um desafio muito grande. Deputado, muito obrigado pelos esclarecimentos prestados aqui no Palavra Aberta. Seja sempre muito bem-vindo e vamos rezar para que essa situação se resolva logo, né? Vamos sim.
Tem uma comissão externa sendo criada de combate aos incêndios. No final de semana, essa comissão vai estar visitando os estados do Pantanal. Nós estamos trabalhando para pautar projetos importantes. Obviamente que não é o parlamento que vai no Pantanal combater incêndio, mas a gente faz esse alerta e um pedido muito forte ao governo brasileiro. Por favor, aumentem os efetivos, vamos combater esse fogo do Pantanal. Isso é uma perda terrível para a nossa biodiversidade e isso vai ter um preço muito caro. Um abraço a todos vocês, obrigado pelo convite. Obrigado, deputado. Eu conversei com o deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista do Congresso, sobre os incêndios que vêm ocorrendo no Pantanal Mato-Grossense. A você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência, um forte abraço, muita saúde e até a próxima.